Roteiro de vídeo, 10 capítulos. Capítulo 1. Imagens de Richard Wolff. Fábricas chinesas, Porto de Xangai, gráficos de PIB mundial, bandeiras de diferentes países, música dramática e urgente. Richard Wolff, economista marxista e professor emérito da Universidade de Massachusetts, acaba de fazer declaração que deveria estar em todas as manchetes, mas está sendo deliberadamente ignorada pela mídia mainstream. O futuro da economia global não pertence mais aos Estados Unidos. E o mais assustador, praticamente ninguém está preparado para o que isso significa. Não estamos falando de previsão distante ou possibilidade remota. Estamos falando de realidade que já está acontecendo, transformação que já está em curso, mudança tectônica que já está deslocando o centro de gravidade econômico do planeta. E enquanto isso acontece, a maioria das pessoas, dos políticos e até dos economistas continuam operando sob pressupostos obsoletos de um mundo que não existe mais. Wolff não está sozinho nessa análise. Dados econômicos confirmam, tendências comerciais confirmam, fluxos de investimento confirmam. A supremacia econômica americana que dominou o século XX está terminando no século XXI, e o que vem depois será fundamentalmente diferente de tudo o que conhecemos. Para entender a magnitude dessa transformação, precisamos primeiro compreender como os Estados Unidos alcançaram hegemonia econômica global e quais estruturas sustentaram esse poder por quase 80 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era a única grande economia que não havia sido devastada pela guerra. Europa estava em ruínas, Japão destruído, China mergulhada em guerra civil. Apenas Estados Unidos tinham infraestrutura intacta e capacidade industrial massiva. Isso deu vantagem inicial enorme, mas a hegemonia foi construída sobre fundações específicas que estão agora desmoronando. Capítulo 2. Primeira fundação era a manufatura dominante. Estados Unidos produziam mais da metade de toda a produção industrial global em 1950. Carros, aço, eletrônicos, maquinaria, tudo vinha da América. Essa capacidade manufatureira criou empregos, gerou riqueza e sustentou classe média próspera. Hoje, Estados Unidos representam menos de 20% da manufatura global e caindo. China sozinha produz mais que Estados Unidos, Japão e Alemanha combinados. Essa mudança não aconteceu por acidente. Foi resultado de decisões políticas deliberadas. Neoliberalismo que começou nos anos 80 promoveu globalização e desregulamentação. Corporações americanas transferiram produção para países com mão de obra barata. Disseram que seria benéfico para todos. Consumidores ganhariam produtos mais baratos, trabalhadores poderiam se mover para empregos mais bem pagos em serviços e tecnologia. Era mentira. Produtos ficaram mais baratos, sim, mas empregos manufatureiros bem remunerados desapareceram. Foram substituídos por empregos de serviço pagando fração do salário. Comunidades inteiras colapsaram quando fábricas fecharam, e a capacidade industrial que levou décadas para construir foi perdida permanentemente. China foi maior beneficiária, acolheu produção ocidental e aprendeu rapidamente. Não apenas copiou, mas inovou. Investiu massivamente em educação, infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento. Hoje, China não é apenas fábrica do mundo, é cada vez mais o cérebro também. Segunda fundação da hegemonia americana era dólar como moeda de reserva global. Acordos de Bretton Woods, em 1944, estabeleceram dólar como âncora do sistema monetário internacional. Petróleo e outras commodities são precificados em dólares. Países mantêm reservas em dólares. Isso dá aos Estados Unidos privilégio exorbitante de imprimir moeda que o mundo inteiro aceita. Mas esse privilégio está sendo desafiado. China, Rússia, Irã e crescente número de países estão comerciando em moedas locais, contornando o dólar. Yuan digital chinês oferece alternativa ao sistema SWIFT controlado por Ocidente. Lenta, mas inexoravelmente, dólar está perdendo status único. Capítulo 3. Terceira fundação era domínio tecnológico. Por décadas, inovação acontecia principalmente em Estados Unidos. Universidades americanas treinavam melhores engenheiros. Vale do Silício gerava empresas revolucionárias. Patentes americanas dominavam indústrias-chave. Isso também está mudando. China investe mais em pesquisa e desenvolvimento que Estados Unidos em muitas áreas. Gradua mais engenheiros anualmente que Estados Unidos, Europa e Japão combinados. Empresas tecnológicas chinesas como Huawei, Alibaba, Tencent rivalizam ou superam contrapartes americanas. Em áreas como inteligência artificial, computação quântica, 5G, energia renovável, China está igualando ou ultrapassando Estados Unidos. Gap tecnológico que pareceu insuperável está fechando rapidamente. Quarta fundação era poder militar capaz de projetar força globalmente. Estados Unidos mantém centenas de bases militares ao redor do mundo. Marinha americana pode operar em qualquer oceano. Essa capacidade militar sustenta a ordem econômica, garantindo rotas comerciais, protegendo aliados e dissuadindo adversários. Mas poder militar requer recursos econômicos massivos.
comparativos. Estados Unidos gastam mais em defesa que próximos 10 países combinados. Isso é financiado através de déficits, que mundo aceita porque dólar é moeda de reserva. Se dólar perde esse status, capacidade de financiar militar em escala atual desaparece. China não está tentando replicar presença militar global americana. Está desenvolvendo capacidades específicas para negar acesso militar americano em sua região. É a estratégia anti-acesso que torna a intervenção americana perigosa e cara. 50 anos atrás, Estados Unidos podiam intervir militarmente na Ásia sem consequências. Hoje não. China tem mísseis, sistemas antiaéreos e marinha capazes de impor custos severos a qualquer conflito. Isso muda cálculo estratégico fundamentalmente. Richard Wolff argumenta que todas essas fundações estão erodindo simultaneamente. E quando caem, hegemonia americana desmorona. Não colapso dramático, mas declínio irreversível. Capítulo 4. As estatísticas contam história clara para quem está disposto a ver. Em 1980, PIB americano era 35% da economia global. Hoje é menos de 25% e caindo. PIB chinês, medido por paridade de poder de compra, já ultrapassou Estados Unidos. Em termos nominais, alcançará dentro de uma década ou menos. Comércio global costumava ser dominado por Estados Unidos. Hoje, China é maior parceiro comercial de mais de 120 países. Estados Unidos são maior parceiro de menos de 40. Quando a maioria das nações comercia mais com China que com Estados Unidos, isso indica onde está centro de gravidade econômico. Investimento em infraestrutura revela ainda mais. China investe trilhões em iniciativa Cinturão e Rota, construindo portos, ferrovias, estradas em dezenas de países. Estados Unidos mal conseguem manter infraestrutura doméstica deteriorada. Pontes colapsam, estradas têm buracos. Sistemas de transporte público são terceiro-mundistas em muitas cidades americanas. Educação mostra tendências alarmantes. Estados Unidos, que costumavam liderar em graduados universitários, agora ficam atrás de múltiplos países. Custo de educação superior disparou, criando crise de dívida estudantil que limita oportunidades de jovens americanos. Enquanto isso, China expande acesso à educação massivamente. Qualidade ainda varia, mas melhora rapidamente. Dívida nacional americana excede 35 trilhões de dólares. Déficits anuais rotineiramente excedem 1 trilhão. Isso é sustentável apenas enquanto o mundo aceita comprar dívida americana a taxas baixas. Se confiança no dólar erode, taxas de juros terão que subir dramaticamente para atrair compradores. Isso tornaria a dívida impagável. Medidas de desigualdade mostram sociedade americana fraturando. Topo 1% possui mais riqueza que 60% inferiores combinados. Mobilidade social é mais baixa que a maioria das nações desenvolvidas. Expectativa de vida está caindo. Única nação desenvolvida onde isso acontece. São sintomas de sociedade em declínio, não ascensão. Capítulo 5. Wolff enfatiza que esse não é apenas ajuste econômico. É transformação geopolítica que reorganizará a ordem mundial. E Estados Unidos não estão respondendo racionalmente. Em vez de adaptar, estão resistindo através de meios cada vez mais desesperados. Guerras comerciais, sanções, intimidação militar, tentando preservar a hegemonia que está escorregando através dos dedos. Essa resistência piora a situação. Sanções contra a Rússia após a invasão da Ucrânia foram projetadas para devastar a economia russa. Não funcionou. Rússia reorientou o comércio para a China, Índia e outros países não ocidentais. Aprendeu a funcionar fora do sistema financeiro dominado por Ocidente e acelerou o movimento global de desdolarização. Bloqueios tecnológicos contra a China, impedindo venda de semicondutores avançados e equipamentos, foram projetados para atrasar desenvolvimento tecnológico chinês. Efeito oposto está acontecendo. China está investindo trilhões para desenvolver capacidades domésticas. Pode demorar mais, mas tornará a China autossuficiente e menos vulnerável a pressões ocidentais. Longo prazo, Estados Unidos perderam mercado valioso e aceleraram independência chinesa. Wolff argumenta que a abordagem racional seria aceitar realidade multipolar emergente e trabalhar com China e outros em framework cooperativo. Investir em casa, infraestrutura, educação, saúde, reduzir gastos militares insustentáveis, focar em fortalecer sociedade americana em vez de tentar dominar mundo. Mas política americana está presa em negação. Ambos partidos competem para ver quem pode ser mais duro com China. Militares exigem orçamentos crescentes para confrontar ameaças. Mídia promove narrativas de confronto. População é preparada para ver China como inimiga existencial. Essa mentalidade torna impossível resposta racional. Em vez de adaptar declínio relativo com dignidade e construir modelo sustentável, Estados
Unidos estão embarcando em caminho que pode levar a confronto catastrófico. História mostra que potências declinantes frequentemente fazem escolhas irracionais. Império Britânico resistiu ao declínio até quase se autodestruir em 2 guerras mundiais. União Soviética colapsou tentando manter império que não podia mais pagar. Estados Unidos estão arriscando erro similar. Capítulo 6. A dimensão mais preocupante é que a população americana não está sendo preparada para essa nova realidade. Mídia continua promovendo excepcionalismo americano. Políticos prometem restaurar grandeza, mas grandeza baseada em domínio global não é recuperável. O mundo mudou. Outras nações desenvolveram capacidades. População global não aceita mais hegemonia americana. Wolff vê paralelos históricos preocupantes. Quando Grã-Bretanha perdeu hegemonia, levou décadas de negação dolorosa antes de aceitar papel menor. França nunca totalmente aceitou perda de império. Ambos tiveram ajustes políticos traumáticos. Estados Unidos, com tradição de excepcionalismo ainda mais forte, podem ter transição ainda mais difícil. Risco é que, em vez de aceitar mundo multipolar, Estados Unidos tentem preservar unipolaridade através de força. Isso poderia levar a conflitos catastróficos. Guerra com China sobre Taiwan. Confronto com Rússia na Europa Oriental. Instabilidade no Oriente Médio enquanto influência americana wane. Nenhum desses cenários termina bem para ninguém. Dentro dos Estados Unidos, declínio econômico já está gerando instabilidade política. A ascensão de populismo, tanto na esquerda quanto na direita, reflete descontentamento com o status quo. Trump foi sintoma, não causa. Frustração que o elegeu não desapareceu. Futuras eleições podem trazer figuras ainda mais extremas. Sistema político americano parece incapaz de responder efetivamente. Congresso está paralisado por polarização. Presidentes de ambos partidos promovem políticas similares, que falham em resolver problemas fundamentais. Suprema Corte é vista como politizada e ilegítima por metade do país. Instituições que mantiveram democracia americana estão sob tensão sem precedentes. E isso acontece precisamente quando desafios exigem resposta unificada e efetiva. Em vez disso, o país está fragmentado, raiva, incapaz de consenso básico sobre fatos e muito menos soluções. Capítulo 7. Wolff aponta que China tem vantagens estruturais que facilitam transição para a liderança global. Sistema político de partido único permite planejamento de longo prazo. O Ocidente democrático fica preso em ciclos eleitorais curtos. China planeja em décadas. Infraestrutura é exemplo. China constrói ferrovias de alta velocidade conectando o país inteiro. Estados Unidos discutem projetos por décadas sem construir nada. China ergue cidades inteiras em anos. Estados Unidos lutam para consertar estradas existentes. Essa capacidade de execução é vantagem competitiva massiva. População chinesa de 1,4 bilhão cria mercado doméstico enorme. Empresas chinesas podem alcançar escala vendendo apenas domesticamente. Isso dá vantagem que países menores não têm. E à medida que China fica mais rica, mercado doméstico torna-se ainda mais valioso. Educação chinesa enfatiza STEM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Produzem milhões de engenheiros anualmente. Estados Unidos produziram cultura que valoriza empreendedorismo financeiro sobre engenharia. Melhores cérebros vão para Wall Street, não para laboratórios. Isso tem consequências de longo prazo. Cultura chinesa de poupança versus cultura americana de consumo também importa. Taxa de poupança chinesa permite investimento massivo. Americanos poupam quase nada, dependendo de crédito. Quando crise acontece, China tem recursos para investir em recuperação. Estados Unidos precisam imprimir dinheiro e endividar mais. Mas Wolff também alerta que China não é paraíso. Tem problemas próprios, envelhecimento populacional, poluição ambiental, desigualdade regional, falta de liberdades políticas. Essas questões podem limitar a ascensão chinesa. Ponto não é que China dominará da mesma forma que Estados Unidos dominaram. É que era de hegemonia única está terminando. Futuro é multipolar. China, Estados Unidos, Europa, Índia, talvez outros compartilhando o poder. Isso requer nova forma de pensar sobre relações internacionais. Não mais hierarquia com superpotência no topo, mas rede de potências negociando interesses. Capítulo 8. As implicações para países como o Brasil são enormes. Mundo multipolar oferece oportunidades que ordem unipolar não oferecia. Brasil não precisa mais alinhar automaticamente com Estados Unidos. Pode comerciar com China, cooperar com Rússia
Rússia, manter relações com a Europa, tudo simultaneamente. Autonomia estratégica torna-se possível, mas também requer habilidade diplomática considerável. Navegar entre múltiplas potências sem alienar nenhuma é desafio. Brasil terá que fazer escolhas cuidadosas, equilibrando relações econômicas com considerações políticas. Economicamente, a ascensão da China foi bênção para o Brasil. China compra enormes quantidades de commodities brasileiras: soja, minério de ferro, petróleo. Investimentos chineses fluem para a infraestrutura brasileira, mas dependência excessiva de China cria vulnerabilidades. Se relação azeda, Brasil sofre. Diversificação continua importante. América Latina como região enfrenta escolhas similares. Historicamente foi quintal dos Estados Unidos, mas China oferece alternativa: investimentos sem condicionalidades políticas que o Ocidente impõe. Isso é atraente para governos que querem autonomia. Wolff argumenta que a América Latina deveria aproveitar momento para integrar regionalmente. Mercado comum, sul-americano efetivo daria bloco negociador poder comparável com grandes potências, mas nacionalismos e divergências políticas impedem integração profunda. Oportunidade está sendo desperdiçada. A África está em posição similar. China investe pesadamente em infraestrutura africana. Ocidente critica como neocolonialismo, mas não oferece alternativas comparáveis. Países africanos pegam investimentos chineses pragmaticamente. Futuro desenvolvimento africano será significativamente moldado por China, não por Ocidente. Isso redistribui influência global dramaticamente. A Ásia, obviamente, está no centro da mudança. ASEAN, Índia, Coreia, Japão, todos têm que ajustar a realidade de China como potência dominante regional. Alguns resistem, outros acomodam, mas ninguém pode ignorar. Equilíbrio de poder asiático define muito do século XXI. Capítulo 9. Então, o que deveria estar sendo feito, mas não está? Primeiro, investimento massivo doméstico nos Estados Unidos. Infraestrutura está desmoronando. Sistemas de educação falhando. Saúde pública é desastre. Desigualdade é insustentável. Esses são problemas solucionáveis com vontade política e recursos. Mas em vez de investir em casa, Estados Unidos continuam gastando trilhões em militar e aventuras no exterior. Segundo, aceitação de multipolaridade. Mundo não será dominado por uma potência. Aceitar isso e trabalhar dentro de framework cooperativo é mais efetivo que resistência fútil. Isso significa fortalecer instituições multilaterais, reformar Nações Unidas, criar novos fóruns para a cooperação. Terceiro, educação pública sobre mudanças. População americana precisa entender que mundo está mudando e que isso não é necessariamente catástrofe. Padrões de vida não precisam cair se país adapta inteligentemente, mas continuar negando realidade garante ajuste mais doloroso. Quarto, política industrial. Estados Unidos precisam reconstruir capacidades manufatureiras em áreas estratégicas. Não podem competir com China em manufatura de baixo custo, mas podem em áreas de alto valor com automação avançada. Isso requer coordenação entre governo e indústria que vai contra a ideologia de livre mercado. Quinto, reforma financeira. Wall Street extrai valor em vez de criar. Setor financeiro inchado desvia talentos e recursos de atividades produtivas. Regular finanças e redirecionar capital para investimento produtivo é essencial, mas poder de lobbying financeiro impede reforma. Sexto, segurança social. População insegura economicamente é vulnerável a demagogos e instabilidade política. Fortalecer redes de segurança não é luxo, mas necessidade para a estabilidade. Universal Healthcare, educação gratuita, apoio a desempregados, não são socialismo, mas investimento em capital humano. Wolff argumenta que nada disso está acontecendo porque elites americanas beneficiam do status quo. Eles extraem riqueza através de financeirização e não querem mudar sistema que os enriquece. Política está capturada por dinheiro corporativo. Mudança requer mobilização popular massiva que ainda não existe. Capítulo 10. Conclusão de Wolff é ao mesmo tempo sombria e oferecendo glimmer de esperança. Sombria porque Estados Unidos estão em caminho de declínio administrado mal com potencial para conflito catastrófico. Esperançosa porque declínio de hegemonia pode significar mundo mais equilibrado e justo. Hegemonia americana não foi benevolente. Envolveu guerras, golpes, exploração de países mais fracos. Ordem multipolar onde poder é mais distribuído pode ser mais pacífica e democrática. Mas transição é perigosa. Potências declinantes tomam decisões irracionais. Estados Unidos com maior arsenal nuclear do mundo e vontade de usá-lo são ameaça existencial. Para indivíduos, preparação significa entender que mundo está mudando rapidamente. Habilidades e conhecimentos valorizados mudarão.
Adaptabilidade é crucial. Não confiar que instituições fornecerão segurança. Construir redes de apoio comunitário. Para países fora dos Estados Unidos e China, significa aproveitar oportunidades de mundo multipolar enquanto navega perigos. Não colocar todos os ovos em cesta única. Diversificar relações. Investir em capacidades domésticas. Para a humanidade como um todo, significa reconhecer que problemas globais como mudança climática requerem cooperação, não competição. Nenhuma nação sozinha pode resolver. Novo sistema internacional precisa ser construído com isso em mente. O futuro não pertence aos Estados Unidos. Isso é realidade que pode ser assustadora para americanos, mas pode ser libertadora para o resto do mundo. Questão é se transição será gerenciada pacificamente ou catastroficamente, e resposta depende de escolhas que fazemos agora. Estamos preparados? Não! Deveríamos estar. Absolutamente. O século XX foi americano. O século XXI será de outra pessoa. Como navegamos essa transição define o futuro de bilhões de pessoas. Richard Wolff está soando alarme. Poucos estão ouvindo. Mas ignorar realidade não a muda. Apenas garante que quando o impacto vier, será mais severo. Melhor acordar agora e preparar do que ser pego de surpresa depois. O futuro está vindo, com ou sem nossa preparação.